Você já parou para pensar que a imagem que temos de Jesus Cristo pode não ser exatamente a que a Bíblia descreve? Muitas das nossas ideias sobre ele, na verdade, vêm de tradições, arte e até mesmo de interpretações que foram surgindo séculos depois dos evangelhos. Hoje, vamos explorar o Cristo que não está na Bíblia, mas que vive no nosso imaginário. Vamos juntos nessa jornada? Primeiro vamos falar da aparência física de Jesus. A imagem mais famosa que todo mundo conhece é a de um homem branco, de cabelos longos e castanhos claros, olhos azuis e traços europeus. Essa representação se tornou popular na arte renascentista e se espalhou pelo mundo. Mas, historicamente, isso faz sentido? Jesus era um judeu do primeiro século, nascido e criado no Oriente Médio. Se a gente for pensar com base na antropologia e na história, ele provavelmente teria a aparência de um homem daquela região. Pele morena, cabelos e olhos escuros, talvez mais para o castanho escuro ou preto. A Bíblia não descreve a aparência física de Jesus em detalhes. O profeta Isaías até diz que ele não tinha beleza nem formosura que nos atraísse. Isso sugere que a aparência dele não era o mais importante. O foco sempre esteve na sua mensagem e nas suas ações, não em como ele se parecia. Então, da próxima vez que você vir aquela imagem clássica, lembre-se que ela é uma construção cultural, uma forma que os artistas encontraram para representar o sagrado, mas não um retrato fiel. Agora vamos para a data do nascimento. Comemoramos o Natal em 25 de dezembro, certo? Mas você sabia que a Bíblia não diz que Jesus nasceu nesse dia? Na verdade, a escolha dessa data tem muito a ver com a história de Roma. O 25 de dezembro era a data de uma festa pagã muito importante, a festa do Sol Invicto, que celebrava o solstício de inverno. Quando o Império Romano se tornou cristão, a igreja escolheu essa data para celebrar o nascimento de Jesus. Foi uma forma de dar um novo significado a uma festa já existente e facilitar a conversão das pessoas. O Evangelho de Lucas menciona que, na noite do nascimento de Jesus, havia pastores no campo com seus rebanhos. Isso sugere que talvez não fosse inverno, já que os invernos na Judeia podem ser bem frios e os rebanhos geralmente eram recolhidos. Alguns estudiosos acreditam que o nascimento pode ter ocorrido na primavera ou no outono, mas no fim das contas a data exata não é o ponto central da fé. O que importa é celebrar o evento em si, o nascimento do Salvador. E os 3 reis magos, Melquior, Gaspar e Baltazar. Esses nomes são super famosos, né? Mas eles não estão na Bíblia. O Evangelho de Mateus fala de magos que vieram do Oriente para adorar o menino Jesus. Ele não diz quantos eram, nem que eram reis, e muito menos os seus nomes. A tradição de que eram 3 surgiu provavelmente por causa dos 3 presentes que eles ofereceram: ouro, incenso e mirra. A ideia de que eram reis veio de uma interpretação de profecias do Antigo Testamento que falam de reis que viriam adorar o Messias. E os nomes e as etnias diferentes, representando a Europa, a Ásia e a África, foram adicionados bem mais tarde, lá pela Idade Média, para simbolizar que a mensagem de Jesus era para todos os povos do mundo. É uma história linda e cheia de simbolismo, mas é importante saber o que é relato bíblico e o que é tradição. Outro ponto interessante é a imagem de Jesus sempre sério e solene. Nas pinturas, esculturas e filmes, raramente vemos Jesus sorrindo ou relaxando. A gente imagina ele sempre pregando, curando, com um peso enorme nos ombros. Mas a Bíblia nos dá pistas de um Jesus muito humano. Ele ia a festas, como nas bodas de Caná, onde transformou a água em vinho. Ele gostava de estar com as pessoas, comia com pecadores e cobradores de impostos, o que chocava os líderes religiosos da época. Ele tinha amigos próximos, como Lázaro, Marta e Maria. O Evangelho de João diz que Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ele chorou quando Lázaro morreu. Ele sentia compaixão, raiva, alegria. Imaginar um Jesus que também sorria, que contava histórias e que aproveitava a companhia dos amigos nos ajuda a nos conectar com ele de uma forma muito mais real e próxima, não acha? Ele não era uma figura distante e inalcançável, mas Deus que se fez homem em todos os sentidos. E sobre a vida dele antes dos 30 anos. Os evangelhos contam sobre o nascimento, a fuga para o Egito, a visita ao templo aos 12 anos e depois um grande salto para o início do seu ministério. O que aconteceu nesse meio tempo, né? A Bíblia não conta. Esses são os chamados anos perdidos de Jesus.
Claro que a imaginação das pessoas tentou preencher essa lacuna. Existem textos chamados evangelhos apócrifos que não foram incluídos na Bíblia e que contam histórias mirabolantes sobre a infância de Jesus, como ele fazendo passarinhos de barro e dando vida a eles. Essas histórias são fascinantes, mas não são consideradas inspiradas por Deus pela maioria das igrejas cristãs. O mais provável, e o que a maioria dos historiadores acredita, é que Jesus viveu uma vida normal em Nazaré durante esses anos. Ele aprendeu a profissão de carpinteiro com seu pai, José, estudou as escrituras na sinagoga local e viveu como um jovem judeu comum da sua época. Talvez o silêncio da Bíblia sobre esses anos seja uma lição. A santidade também se encontra na vida comum, no trabalho diário, na rotina. Outra ideia muito forte é a do Jesus manso e cordeiro, que nunca levantava a voz. Sim, Jesus pregou o amor, o perdão e a dar a outra face. Ele é o Cordeiro de Deus. Mas essa é só uma parte da história. Jesus também era firme e confrontador quando precisava ser. Ele chamou os fariseus de hipócritas e sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. E a cena da purificação do templo? Ele não chegou pedindo por favorzinho. Ele virou as mesas dos cambistas, fez um chicote de cordas e expulsou todos que estavam transformando a casa de seu pai no mercado. Esse era um Jesus zeloso, apaixonado pela santidade e pela justiça. Portanto, a imagem de Jesus é complexa. Ele é manso e humilde de coração, mas também é o leão da tribo de Judá, forte e poderoso. Entender essas duas facetas nos dá uma visão muito mais completa e equilibrada de quem ele é. Por fim, a própria cruz. Muitas vezes usamos a cruz como um acessório, um símbolo bonito, mas no primeiro século a cruz era um instrumento de tortura e humilhação pública, reservado aos piores criminosos. Era um símbolo de vergonha e sofrimento extremos. A ideia de adorar um Deus que foi crucificado era um escândalo para os judeus e uma loucura para os romanos. Foi o apóstolo Paulo que transformou a cruz no centro da mensagem cristã, o símbolo máximo do amor e do sacrifício de Deus pela humanidade. Com o tempo, a representação da cruz foi se tornando mais estilizada, até virar a joia que usamos hoje. É importante nunca esquecer o seu significado original, o preço terrível que foi pago por amor a nós. Então, por que tudo isso é importante? Conhecer o Cristo que não está na Bíblia não é para diminuir a fé, muito pelo contrário. É para enriquecê-la. Nos ajuda a separar o que é o núcleo da mensagem de Jesus do que são as tradições e interpretações culturais que se acumularam ao longo dos séculos. Nos convida a voltar para a fonte, para os evangelhos, e a buscar um relacionamento pessoal e genuíno com o Jesus que eles revelam. Um Jesus histórico, humano, complexo, desafiador e, acima de tudo, real. Um Salvador que não se encaixa perfeitamente nas nossas caixinhas culturais, mas que nos chama para uma transformação muito mais profunda. Espero que essa reflexão tenha sido interessante para você. Qual dessas imagens de Jesus mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler e conversar com vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.